quero compartilhar com você a palavra nessa manhã, né? Eu tenho ministrado ao longo desses dias, né, já há vários dias aí, falando sobre, ou seja, inspirando as nossas devocionais aqui no livro do John Bevere, né? A Isca de Satanás, né? Tem alguns irmãos aí que conhecem esse livro, outros que não conhecem. Eu recomendo muita leitura, né? Leia esse livro, A Isca de Satanás. Procura aí, vai ser bênção demais. Se tiver dificuldade de encontrar, manda mensagem para mim que eu te ajudo a encontrar. Esse é um livro poderoso para nos ajudar, um guia para a nossa vida diária, para a gente poder vencer esses obstáculos, né? Na sua luta diária, né? Todos nós somos expostos aí a tantas dificuldades, a tantas situações, e é por meio da palavra de Deus que nós vencemos, né? O profeta Oséias diz que o meu povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento, né? E esse livro do John Bevere é um grande manual aí de vida, para que a gente possa, na verdade, ou seja, a partir dos princípios da palavra de Deus, viver a nossa vida e vencer essas batalhas, né? E hoje eu quero seguir compartilhando com você, e o meu tema nessa manhã é como evitar a armadilha das ofensas. E, ou seja, eu quero abordar com você nessa manhã a importância, na verdade, de saber quando, presta atenção, quando ofender e quando evitar de ofender, baseando-se nos ensinamentos de Jesus. Você fala assim, pastor, mas não parece esse meio contraditório? Quando a gente saber quando a gente tem que ofender e quando a gente evitar, querido, a gente tem percebido, na verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive a ofensa, que muitas das vezes vem sobre nós, ela também pode nos ajudar a ser uma ferramenta de avanço, de crescimento. Foi o que nós vimos na última semana. Mas eu quero explorar com você hoje, ou seja, essa ideia de que a verdade, ela em alguma situação ela pode ser ofensiva. E como que Jesus usou isso no seu ministério. Ou seja, a verdade, falar a verdade, vai ofender muitas pessoas, e a gente tem que, na verdade, ter sabedoria de lidar com isso. Nós não podemos negligenciar a verdade, mas nós devemos ter sabedoria e viver a nossa vida, na verdade, de maneira com que nós possamos agradar a Deus, mas também entender o contexto em que as pessoas estão vivendo. Ao mundo em que nós vivemos, esse mundo atual, nós estamos frequentemente diante dessas situações, onde a gente precisa decidir entre defender a verdade e preservar as relações. E aqui, na verdade, ou seja, muitas das vezes nós vivemos numa encruzilhada. Compreender e, na verdade, agir com equilíbrio entre esse falar a verdade e evitar ofender desnecessariamente é crucial para a nossa vida. E a gente vai entender e aprender isso com o nosso Senhor Jesus. Olha, quando a gente olha para Jesus, a gente vai perceber inúmeras situações em que ele lidou com a ofensa. Olha, Jesus ele ofendeu os fariseus quando ele chamou eles de guias cegos. Eles eram cegos guiando outros cegos. Lá em Mateus capítulo 15, verso 14, sem dúvida alguma, ao ouvir isso, os fariseus ali, eles ficaram ali ofendidos. Jesus ofendeu a sua cidade natal, Nazaré, ao ponto de quererem jogá-lo de um penhasco. Por quê? Porque ele estava pregando a mensagem do Pai. Ou seja, aquilo gerou, na verdade, um desconforto. Jesus ofendeu, inclusive, os próprios membros da sua própria família. Ou seja, como nós lemos em Marcos, no capítulo 3, no verso 21, onde a família dele, até mesmo, de certa maneira, achava que ele era um louco. Ou seja, percebe, Jesus ele lidou com isso, ele passou por situações como essa. Em muitas situações, por exemplo, lá em João capítulo 6, verso 66, nós percebemos que Jesus ele ofende até mesmo a sua própria equipe, os seus discípulos. E ele, na verdade, ou seja, ali as pessoas estavam começando a deixar Jesus, abandonar Jesus, porque o discurso dele, porque a pregação dele era muito forte, era muito firme. Os discípulos chegaram para ele e falaram assim, mestre, mas dá uma aliviada aí, porque as pessoas estão indo embora. Jesus vira e fala assim, vocês não querem ir também? Vocês não querem ir também? Ou seja, de certa forma a gente olha para isso e percebe o seguinte, há situações que é inevitável que a ofensa aconteça. Mas lá em Mateus, no capítulo 9, verso 14, a Bíblia diz o seguinte, então os discípulos de João vieram e perguntaram. Pode ser como que Jesus lidou com essa situação, como que Jesus trabalhou isso. Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam?
Mais um exemplo. Os discípulos de João ficaram ofendidos com Jesus, por quê? Porque eles e os fariseus jejuavam e os discípulos dele não. É lógico que existe um valor, um princípio, mas o que eu estou querendo dizer, o que eu quero mostrar para você nessa manhã com todos esses exemplos? É que muitas das vezes nós vamos lidar nessa linha estreita, na verdade, entre a ofensa, na verdade, e a relação com as outras pessoas. Por outro lado, a gente vê Jesus dessa forma, ou seja, agindo e de certa medida ofendendo as pessoas, mas com um propósito, com um princípio, mas a gente percebe um lado inverso de Jesus também. Porque Jesus, na verdade, ele evitou ofender as pessoas fazendo o quê? Pagando o imposto do templo. É interessante a gente se lembrar dessa passagem, por quê? Porque Jesus ele não precisava pagar o imposto. E lá em Mateus 17, ele mostra isso para nós, porque ele pergunta assim, mas os reis cobram impostos das pessoas ou dos seus filhos? E aí é evidente que os filhos não pagam o imposto, então ele está na casa do seu pai, ele fala assim, eu não precisaria pagar, porque eu estou na casa de meu pai. Mas faz o seguinte, olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 17, verso 27. Entretanto, para não os escandalizarmos, vá ao mar, lance o anzol, pegue o primeiro peixe que subir. Quando abrir a boca do peixe, encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pague-a e entregue a eles por mim e por você. Jesus faz o quê? Ele não precisava pagar o imposto, mas ele se propõe a pagar para quê? Para não ofender os outros. E aí a gente olha assim, mas Senhor, mas não está contraditório isso? Ora ele ofende, ora ele evita ofender. Querida, é a gente compreender na verdade, ou seja, e entender o nosso posicionamento em Cristo. Nós vivemos na verdade livres, nós somos livres, ou seja, nós vivemos debaixo de uma liberdade conquistada por Cristo. Agora a gente precisa viver entre essa questão, entre a liberdade cristã e o serviço em amor. O comportamento ofensivo e o não ofensivo. Nós não devemos usar a nossa liberdade, na verdade, ou seja, nós precisamos usar a nossa liberdade para servir uns aos outros em amor. E é isso, na verdade, que o Evangelho tem nos ensinado. Nós precisamos lidar com essas situações do dia a dia, mas perceber essa realidade. Gálatas no capítulo 5, verso 13, a palavra de Jesus diz o seguinte, olha, pois vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Existe uma diferença, na verdade, ou seja, em que nós precisamos agir e precisamos, na verdade, nos posicionar para que possamos cumprir o propósito de Deus. E é essa ideia, na verdade, de servir uns aos outros, na verdade, de perceber o seguinte, às vezes é necessário abrir mão de algumas situações em favor do outro. Há uma diferença, na verdade, que a gente precisa ter clareza disso, entre o escravo e o servo. O escravo, na verdade, ele é obrigado, mas o servo, ele escolhe servir. Ele escolhe servir, ou seja, entender, na verdade, que existem situações que nós podemos escolher, na verdade, agir para que o outro não tropece. É o que está, na verdade, lá em Romanos, no capítulo 14, entre os versículos 1 e 13, nós vemos, na verdade, ou seja, o apóstolo Paulo tomando atitude de fazer o seguinte, olha, eu tenho direito de ser cuidado pelos irmãos, de ser sustentado pela igreja, mas para que isso não seja escândalo para os outros, eu decidi fazer o quê? Eu vou ter o meu próprio negócio, vou fazer isso para quê? Para que não haja escândalo. Ou seja, Paulo está abrindo mão de um direito, de algo que ele tem essa prerrogativa, mas está, ou seja, evitando que outros tantos, na verdade, possam se escandalizar para quê? Para que o Evangelho possa alcançar mais pessoas, para que a vida dele, para que a mensagem dele seja mais efetiva com tantos outros. E aqui a gente percebe esse cuidado, na verdade, do apóstolo Paulo em relação aos outros. Paulo abriu mão desses direitos para não ser pedra de tropeço. O capítulo 8 de 1 Coríntios, verso 13, nós lemos, se portanto, o que como leva o irmão a pecar, portanto, o que eu como
levo o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Ele está dizendo o seguinte: olha, se os meus hábitos alimentares na verdade servem de escândalo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão em favor do outro. O que ele está dizendo? Eu estou abrindo mão de direitos, isso não é pecado, isso não é um impedimento, mas o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo mão disso para que o outro na verdade possa avançar e possa ter uma nova experiência com Deus. O que nós precisamos trazer dessa realidade para a nossa vida hoje é percebermos o seguinte: olha, existem lutas que não valem a pena serem lutadas do ponto de vista, ou seja, de que adianta na verdade eu ganhar no argumento e perder a pessoa. Nós somos expostos a situações, na verdade, o tempo todo. E nós precisamos ter clareza do nosso chamado, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer e percebermos isso. Sermos sensíveis, assim como Jesus foi. Jesus, na verdade, em inúmeras situações, ele agiu, ou seja, de forma firme, de forma, na verdade, a defender a verdade e tudo. Mas em outras tantas, na verdade, ele demonstrou um certo equilíbrio. Demonstrou, na verdade, ou seja, brandura nas suas atitudes, amor nas suas atitudes. Por quê? Porque o desejo dele, na verdade, era alcançar todos. E essa sensibilidade, ela precisa ser a nossa também, de nos posicionar e perceber, na verdade, quando nós devemos agir. O ponto-chave para nós entendermos hoje é o seguinte: olha, Jesus ele ofendeu, ou seja, em nome da verdade, mas por outro lado ele também evitou ofender, porque se tratava dos seus próprios direitos. A nossa liberdade, ela deve ser usada para servir e não para causar dificuldades, não para gerar ofensa, não para, na verdade, gerar impedimentos. Nós precisamos avançar para aquilo que Deus tem nos dado. Nós precisamos ter consideração uns pelos outros, amar uns pelos outros e perceber que muitas das vezes abrir mão dos nossos direitos é uma demonstração clara, na verdade, do amor de Cristo em nós. Nós precisamos experimentar, na verdade, a bênção de viver essa realidade. Nós precisamos examinar constantemente as nossas ações e avaliar o seguinte: olha, nos meus passos, o que faria Jesus? Olha, o mesmo Jesus que num momento é aquele que chega e joga mesas para cima, ele é o Jesus, na verdade, que acolhe os pecadores, que acolhe, na verdade, que se junta a eles, na verdade, para que o amor dele possa alcançar a vida daquelas pessoas. Ou seja, nós precisamos, garantir que nós não estamos ofendendo as pessoas desnecessariamente. Ou seja, há uma balança entre defender a verdade e amar o próximo. Essa balança ela deve ser conduzida, na verdade, em equilíbrio. E somente o Espírito Santo pode nos ajudar, na verdade, a viver essa realidade. Nós não podemos ir tanto lá e nem tanto cá. Nós precisamos agir com equilíbrio, porque o equilíbrio, na verdade, vai gerar oportunidade para que as pessoas possam conhecer Jesus e experimentar, na verdade, daquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos agir nessa verdade, ou seja, nós precisamos agir com sabedoria. Nós precisamos colocar em prática, na verdade, a consideração pelos sentimentos e a fé dos outros. Ou seja, nessas áreas das suas vidas, nessas áreas de pontos críticos, de pontos sensíveis. Por quê? Porque dessa forma nós vamos avançar. Presta atenção, Deus ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. A nossa palavra, na verdade, ela deve ser recheada de amor e ter sensibilidade, para que o pecador, na verdade, tenha essa consciência, para que a pessoa, na verdade, possa perceber que apesar, ou seja, de Deus não gostar, não aprovar aquela conduta, ainda assim Ele ama, porque é dessa forma que o Senhor lida conosco. Querido, você não é o seu pecado, você não é a sua falha, você é um filho amado de Deus, e Deus, na verdade, quer conduzir você a uma nova realidade. Nós precisamos entender que o nosso papel, enquanto estamos aqui, é servir com amor, mesmo que isso signifique, na verdade, às vezes, abrir mão de alguns direitos que são nossos, para que o outro possa avançar um pouco mais, para que o outro possa ter uma experiência nova, para que o outro, na verdade, possa, experimentar aquilo que um dia eu e você já experimentamos. A gente perceber o seguinte: é abençoador quando nós abrimos mão de direitos que são nossos, de prerrogativas que são nossas, para que os outros possam ser abençoados. É perceber o seguinte, que Deus amou tanto o mundo, que Ele fez o quê?
Ele deu o seu Filho, Ele entregou. Ou seja, eu quero encorajar você, na verdade, a se entregar de fato em amor a Deus, em amor pelas pessoas, para que Deus possa usar você, para que você seja um canal de bênção, de favor na vida dos outros. O Senhor, na verdade, Ele quer nos tirar, na verdade, de uma situação de limitação e nos colocar num nível de mais excelência, num nível, na verdade, em que as pessoas possam olhar para mim e para vocês e serem abençoadas, porque elas veem o amor de Cristo através de nós. Nós sejamos, na verdade, aqueles que acolhem, que nós sejamos aqueles, na verdade, que ajudam o caído a se levantar, que nós possamos, na verdade, abrir mão de muitas das vezes de direitos que nós temos para que o outro possa, na verdade, experimentar daquilo que Deus já liberou para as nossas vidas. Querido, eu quero, na verdade, encorajar você a avaliar e buscar do Senhor, ou seja, examinar suas atitudes, buscar no Senhor a sabedoria para que você possa viver como Jesus viveu, para que você seja livre, na verdade, para agir em amor e para que nós possamos juntos, na verdade, vencer essa barreira, essa armadilha das ofensas, e nós entendermos o que Deus tem para cada um de nós. Eu quero orar com você nessa manhã. Talvez você, assim como eu, está sendo exposto a inúmeras situações e você fica nessa, na verdade, como é que eu faço, como é que eu não faço, querido? Deixe ser conduzido pelo Espírito, deixe ser conduzido pelo Senhor, e o Senhor te guiará, te direcionará para que você possa viver a vida que Ele tem para você. Ora comigo agora em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus amado, pelo Teu amor, pela Tua graça, Deus, que são liberados sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer, Senhor amado, essa armadilha da ofensa. Nos ajuda, Senhor, a termos equilíbrio, ó Deus, em agirmos, ó Deus amado, para defender, ó Deus amado, a verdade, para pregar a palavra, ó Deus, mas que a nossa palavra, que a nossa pregação, que as nossas atitudes, ó Deus, sejam banhadas de amor, sejam recheadas de amor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter essa sensibilidade, que as nossas atitudes, ó Deus, possam glorificar o nome do Senhor e possam, ó Deus, trazer pontes, ser, ó Deus amado, canais, ó Deus, para que vidas possam ser tocadas, abençoadas. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, não nos permita, Deus, ser pedra de tropeço para os outros. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, ó Deus, para que possamos viver a vida que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus, nós oramos agora, Deus, nós oramos por sabedoria que vem do Senhor, ó Deus, para viver a nossa vida, para alinhar, ó Deus, a nossa pregação, Pai amado, para que as nossas atitudes estejam alinhadas com a vontade do Senhor. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, nós oramos neste momento. Nós queremos viver uma vida que agrada ao Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor amado, nesse dia, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com aquilo que está diante de nós, ó Deus, para que possamos viver para glorificar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Oh Espírito Santo, nos ajuda a enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Nos ajuda, Senhor amado, a termos sabedoria para servir uns aos outros, ó Deus, em amor, para que possamos experimentar daquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor amado, a servir em amor, mesmo que isso signifique, ó Deus, renunciar a alguns direitos que nós temos. Pai, em nome de Jesus nós oramos, e eu abençoo, ó Deus amado, em nome de Jesus, a vida dos teus filhos. Eu declaro, ó Deus, um espírito de sabedoria sobre a vida deles, ó Pai, para que eles possam, ó Deus amado, agir de maneira clara. É a tua palavra que diz, ó Deus, que a graça do Senhor se manifestou, trazendo, Deus amado, nos capacitando, ó Deus, para viver essa vida de maneira a agradar ao Senhor. É essa graça que nós clamamos ao Senhor, essa graça que nos capacita, que nos direciona, Pai amado. Em o nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Aleluia.